Olá a todos, bem-vindos ao canal estratégico Chester News. Eu quero falar nesse Chester News a questão de filosofia e ideologia, né? O embate entre a esquerda e a direita, né? Eu tenho um grupo de política internacional que tem diplomatas, estudantes de diplomacia, relações internacionais, e surgiu uma discussão que eu acho bem interessante, que é bem recorrente, né? Para quem gosta de ideologia, com esse embate entre esquerda e direita. Geralmente, né, o pessoal de esquerda fala que, por exemplo, não houve comunismo real, né? Eu acho que eles fazem essa estratégia, fala assim: a China é comunista, não sei quem é comunista, a Venezuela é comunista. Aí eles vêm com aquela definição de Marx, mas é comunista? Atingiu o estágio de não sei que dos meios de produção, coletividade, não sei que, ausência de Estado. Ou seja, eu acho que a esquerda ela coloca o comunismo numa questão inalcançável assim, e aí fica difícil debater, porque se o comunismo é inalcançável, então não existiu Guerra Fria, não existiu. De 200 países, quase 50 lutaram dizendo ser comunista. Eu acho estranho porque a própria esquerda ela fala que você é aquilo que você acha que você é. Então, assim, eles falam que quem se diz de esquerda não é de esquerda, não é comunista, porque não aplicou o comunismo real. Então, assim, é, eu vou falar, por exemplo, de religião. É igual Jesus. Jesus, ele foi uma, né, profeta, acabou de ter a Páscoa, a gente está num país cristão, a gente, né, é, eu tenho muito carinho por Jesus. E realmente, assim, tem muitos cristãos que eu acho que os comunistas pegaram essa mesma coisa, por exemplo, dos cristãos. Jesus fica lá inalcançável, aí todo mundo que se diz cristão, por exemplo, os católicos, os protestantes, ninguém é bom o suficiente para se dizer cristão. Então, por exemplo, teve as cruzadas, aí as pessoas falam, não, eles não eram seguidores originais de Jesus Cristo, porque eles usavam as cruzes, mas não tem nada a ver com a doutrina de Jesus. Eu acho que os comunistas pegaram essa mesma estratégia de colocar o Karl Marx assim, endeusado, um mito, e você fala, não, nem ninguém que lutou a favor do comunismo, nem na Guerra Fria, nem na Coreia do Norte, nem em lugar nenhum aplicou o comunismo real. Eu acho isso um absurdo, assim, porque se você coloca uma ideologia inalcançável, igual teve um filósofo, um pensador que falou uma coisa que eu achei muito interessante. Ele fala assim, quem lutou pelo comunismo sabia o que estava fazendo. Os comunistas, de 200 países que existem no mundo, mais de 50 em um momento histórico se declaram comunistas. A Venezuela, a Coreia do Norte. Eu acho assim, não precisa ter todas as etapas perfeitas da extinção do Estado, porque, em primeiro lugar, se tentarem mais de 50 países dos 200 e não deu certo, os primeiros estágios, em vez de todo mundo aceitar que a, que a teoria não funciona, fica endeusando em teoria, falando que ainda chamam de marxismo científico. Não tem nada de científico você querer fazer uma coisa que não funciona e já foi testada várias vezes, continuar não funcionando. Você não tem que ser aprimorado. Não, tem que ser. Eu, por exemplo, eu sou a favor do que a China está fazendo, por exemplo. Eles se declaram comunistas, mas aceitaram a economia de mercado por ser mais eficiente. Na verdade, eu acho que uma ideologia para o século XXI, estou falando do socialismo do século XXI da Venezuela, estou falando qualquer ideologia, eu acho que a ciência ela não pode ter dogma, nem a ideologia. Então, assim, a gente tem que fazer o que for melhor para o mundo. Então, eu acho que é, aquele biólogo canadense, esqueci o nome dele, que fez um livro 12 Princípios para a Ordem e Causa, alguma coisa assim, Peterson, alguma coisa. Ele falou, a ciência, a realidade, ela é baseada no conflito. Então, assim, é, você para resolver um problema tecnológico ou social, você acaba tendo uma solução e essa solução que você cria acaba criando outro problema. Então, assim, o ideal das ideologias, na minha opinião, não é se prender a nenhum dogma, igual religião. A melhor filosofia e ideologia que pode existir para o país, para o mundo, é você ser pragmático, igual os chineses estão fazendo. Isso dá certo? Então, aposta nisso. Igual as startups.
tentativa e erro. Você tentou, não deu certo, bola para frente, vamos fazer o que dá certo. Ah, o renda mínima, não sei o que, acabar com a propriedade privada não deu certo, vamos tentar mais ideias, entendeu? Eu acho que a sociedade, ela é colaborativa. Nenhum esforço que a gente faz é desnecessário. Por exemplo, se um cientista fica 50 anos procurando a cura de uma doença, sei lá, do câncer ou da AIDS, e ele não encontra, ele pode deixar todo o trabalho da vida dele e falar, ó, eu procurei aqui, 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 eu achei, sei lá, 50 mil formas de não achar a cura. Se ele deixar isso, mesmo que ele não tenha tido sucesso, já é um tijolinho ali na sociedade que ele fez a mais. Então nenhum trabalho é em vão. Se você faz uma tecnologia, mesmo que ela seja ultrapassada, aquele ponto que você fez abriu novas possibilidades. Então assim, tudo, tudo no mundo é um trabalho coletivo de pensadores, filósofos, pessoas anônimas. Todo mundo ajuda a construir a sociedade. E eu acho assim, eu não tenho nada contra o Karl Marx, eu já fui de esquerda, e se um dia eu quiser, eu posso voltar a ser de esquerda. Mas a gente tem que aceitar a realidade. A esquerda, o marxismo, ele criou uma teoria que não funciona. E isso não é nenhum demérito. Ele tem um mérito. Ele achou, por exemplo, o Karl Marx ele foi muito bom para criticar o capitalismo, que era baseado numa chantagem de você a, de separar o salário do lucro ali, é o mesmo dinheiro que vem, mas o do proprietário vira lucro, o que é o trabalhador é salário, até o nome é diferente assim. Ele desvendou mesmo como o capitalismo funciona. Só que infelizmente, eu não sei se ele faleceu antes da hora, mas na hora dele propor a solução, eu acho que ele estava pensando em uma outra coisa ainda. Ele infelizmente morreu antes de terminar a obra dele. Então assim, ele foi muito bom para criticar o capitalismo. Não, mas na hora que ele foi propor a solução, aquela, né, causou guerras mundiais, uma polarização extrema na sociedade. As pessoas elas querem lutar por justiça. Todo mundo tem um senso de justiça e não gosta de ver desigualdade extrema. Só que aí a solução que ele criou mais um problema maior ainda. Então assim, o que eu acho nesse Chester News é o seguinte, que eu quero deixar. Ideologia, a melhor que existe, é a tentativa e erro. É uma ideologia estilo startup, de pivotar. A sociedade ela não pode perder tempo, recursos, vidas, é, guerras com coisas que não dão certo. Muita coisa do comunismo, a união, a importância que os trabalhadores têm de se unir. O marxismo ele trouxe muitas coisas positivas, né, para a sociedade. Então assim, não teve só é, erros, né? Igual tem gente que quer demonizar ele. Não, muitas coisas foram boas, assim, da questão, mas há falhas na teoria. É igual, eu considero o Marx como se fosse um Newton da física. Veio um Einstein depois e teve a teoria da relatividade que completou. Então o marxismo ele é uma coisa extraordinária para a época dele ali, 1850 ali, foi extraordinário, mas foi uma onda que já passou. Então, assim, eu acho que a sociedade ela tem que otimizar assim, as coisas, tentar coisas novas, renda mínima, ou qualquer sugestão de qualquer pessoa. Por que não faz isso, faz aquilo? Porque nós estamos num limiar tecnológico que vai ter muito desemprego. Acabei de ver uma notícia hoje que tem um estado lá dos Estados Unidos um robô que entrega as coisas. Ele vai. A Ford está pensando em fazer o carro autônomo com um robô entregador dentro. Ele vai lá e entrega as coisas. Então, assim, a tecnologia está evoluindo muito e vai dar muito desemprego. Então, assim, isso que eu estou falando não é filosofia, ideologia abstrata, não. Estou falando de problemas que vão ser reais, assim, para esse ano 2021, 2022, 2023. Já são problemas, assim, urgentes. E a gente tem que parar com essa bobeira de comunismo, não sei o quê. Muitas pessoas gastam energia, gastam tempo das vidas pesquisando uma coisa que já passou, entendeu? Então é isso que eu queria deixar nesse Chester News, que, sabe, a gente tem que aceitar a realidade como ela é. Por exemplo, na Venezuela, tem gente de esquerda que fala que a Venezuela é uma democracia, por exemplo. O Ciro Gomes, o Lula. Inclusive no meu grupo lá a gente discutiu isso. E fala, mas quem é de esquerda? Pô, se a pessoa se diz um líder de esquerda e fala que a Venezuela é uma democracia e ninguém, quase ninguém relevante acha estranho,
É porque as pessoas de esquerda acham que democracia, também eu estava comentando a notícia lá no grupo, que o Putin alterou a lei lá da Rússia para ficar até 2036. Eu já vi muitos parlamentares aqui do Brasil de esquerda elogiando o Putin, que ele é democrático. Ele envenenou um opositor lá que quase morreu, foi para o hospital na Alemanha. Então, assim, o conceito de, a esquerda, ela está criando conceitos assim até paralelos. Então, assim, daqui a pouco existe uma democracia de direita e democracia de esquerda, né? A gente até riu lá em um momento que falou, não, a China tem, a Coreia do Norte está lá, a República Democrática da Coreia do, sabe? Só colocar lá do povo, é do povo, então é democrático. Não, entendeu? Então assim, pelo menos os comunistas raiz antigos, eles falavam, não, a gente é autoritário mesmo. A gente não é democrático, a gente quer o autoritarismo que a gente acha que é a solução. A classe trabalhadora mandando e acabou. Eles eram autoritários e sabia que eram. Agora a esquerda moderna não, a gente é democrático. Para não pegar mal, né? Para as pessoas mais simples, eles falam, não, a gente é democrático. O Ciro Gomes, nós somos democráticos. Venezuela é democrático. Pelo amor de Deus, né, gente? A gente tem que ser sincero com os conceitos. Eu não estou falando que a direita é perfeita, não. Tem autoritarismo na extrema direita e na extrema esquerda. Mas pelo menos as pessoas de direita, eu particularmente sou a favor da democracia, porque eu acho que ela é superior em todos os aspectos. Eu fui contra essa coisa que aconteceu aí recente no Brasil, aquele estava aparecendo que a gente ia virar ditadura uns dias atrás, aí perto do 31 de março, mas eu realmente acho que a democracia, pô, se os países mais ricos do mundo são democracia, quase só a China que é ditadura, por que a gente acha que uma ditadura no momento agora ia ser bom para o Brasil? Eu, eu respeito, tem muita gente que acha que o autoritarismo é da solução, mas eu não vejo assim. Eu vejo assim, não é minha opinião. Eu geralmente baseio minha opinião, muito que eu leio muito em história, geografia, são índices de democracia. A gente vê lá Canadá, Austrália, Europa Ocidental, os países democráticos, eles são mais ricos mesmo. Os países da OCDE, Chile, Brasil, o Brasil que também é democracia. A democracia ela gera mais prosperidade, não é uma invenção. Não é, a gente quer escolher a democracia porque a gente quer ficar brigando, todo mundo discutindo. Não é isso. A democracia ela se mostrou ao longo da história superior mesmo. O mundo livre, a democracia, o capitalismo, os países ricos ele tem um kit ali de junção de coisas, instituições fortes, democracia, pá, 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 faz o país prosperar e ser mais rico, ser melhor. Entendeu? Nada contra. Teve a época dos militares, a ditadura, o Brasil cresceu também, fez muita obra em infraestrutura, mas teve coisas ruins também, decisões ruins. O Brasil se endividou, teve hiperinflação no final da ditadura. Então, assim, por isso que eu falo, a democracia eu acho ela superior porque ela parece com o sistema Charles Darwin. As melhores ideias só chegam ao topo. Você faz uma competição, a democracia, você tem um argumento ali que não é tão legal, o outro cara enfia o dedo na sua cara, não, isso aí não funcionou no país tal. Né? Porque, assim, a ditadura ela é igual aqueles filtro bolha. A pessoa tem só aqueles amigos que elogiam a pessoa começa a se achar. Então a ditadura ela cega o poder, assim, o poder já costuma cegar. E na ditadura ela cega mais ainda, porque os caras que estão no poder começam a se endeusar, perseguir adversário, mandar calar a boca, prender, entendeu? E precisa, a democracia é superior porque o cara é chato, ele fala, você tá errado, não sei o quê, mesmo que dê uma pressão, um ódio, é superior, porque a pessoa, pô, é verdade, no fundo ela pode não falar publicamente, mas, meu, o que o meu adversário falou realmente tem sentido. Então, assim, essa discussão, debate, inclusive na antiguidade, a democracia se desenvolveu na Grécia e eles tinham um exército forte, né? Inclusive que ajudou a Grécia a virar um mini império ali antes de Roma ali. Inclusive os romanos se inspiraram nos gregos também, se expandiram também. Então assim, são coisas historicamente provadas e a Europa Ocidental, igual, de 200 países tinham só acho que 30 democracias antes na história. E agora até acho que tem mais de 115 parece. Ainda existem bastante ditaduras, mas acabou se espalhando mesmo, por ser um sistema superior. Então eu acho que a democracia, por mais que tenha dado um pouco errado no Brasil,
tenha muita corrupção, tenha muita, né? Enfim, eu quero deixar nesse Festa News Religião o seguinte: a gente tem que querer para o nosso país coisas que já dão certo em outros países mais avançados. Nada contra, a gente não estou falando de ser nacionalista, de xenófobo, de achar que os outros países são inferiores. O que eu estou dizendo é que a gente tem que copiar coisas, resgatar aquela competitividade saudável no Brasil, de falar assim, a gente quer fazer no Brasil tal coisa melhor do mundo, isso melhor do mundo, democracia melhor do mundo, sistema privado, particular, tecnologia melhor do mundo. A gente tem que resgatar esse brio, assim. Tem um nacionalismo que ele é do bem, assim, de você... Ah, eu quero que o Brasil fique entre as maiores economias do mundo, eu quero que o Brasil tenha a renda maior do mundo, entendeu? É para isso que a gente tem que lutar. Não ficar com bobeira de ideologia, de golpe, de coisas ultrapassadas, sabe? Eu luto, né, na internet, escrevendo artigos, fazendo vídeo, para o Brasil ser melhor. Assim, a gente, né, todo mundo tem uma coisa a contribuir. Igual eu falei, a sociedade é uma construção que cada um coloca um tijolinho ali. Então, nenhum trabalho é em vão. Se você faz, o que você faz acaba ficando e acrescentando. Seja uma tecnologia nova, ou seja você trabalha com manutenção, seu trabalho, todo mundo agrega alguma coisa. E eu acho assim, as ideologias têm que ter esse mesmo sentido de tijolinho. Não tem que ter pacote fechado, ela tem que ser assim. Tem que ser sem Estado, sem propriedade privada, sabe? Esses blocos assim de dogmas. A gente tem que ter uma ideologia científica. Funcionou? É real? Porque a gente tem essa mania de pegar paixão assim enraizada, principalmente em religião e ideologia, é o que mais a gente se apega assim, forte mesmo. Então assim, a minha dica que eu dou até para as pessoas não ficarem radicalizadas é ser mais racional possível nessa parte, não atuar com paixão. A pessoa começa a falar coisa distorcida. Venezuela é democracia. Ou então, ditadura do bem de direita, entendeu? A pessoa começa já a partir para fora da realidade. É semelhante à loucura, praticamente. A ideologia ela pode levar a pessoa a defender coisas, inclusive crimes, coisas absurdas, entendeu? A gente já está vivendo no meio de uma pandemia, né? A gente tem que pôr a cabeça no lugar porque está todo mundo um pouco afetado, ou psicologicamente, emocionalmente. A pandemia está sendo grave. O Brasil, com o atraso da vacina, está mais desestabilizado ainda, porque a gente está sofrendo mais que o resto do mundo. Então, assim, a gente não pode querer partir, jogar tudo para cima. Ah, vamos rasgar a Constituição, vamos dar uma mudança de institucional. Acho que tudo tem que ser dentro das instituições. Por que isso? Eu que falo isso? Não, porque os melhores países fazem isso. Tem um problema na Suprema Corte americana, eles resolvem entre eles. Tem um problema no Congresso americano, igual o Trump, por exemplo, tentou forçar as instituições lá, invadir o Capitólio. Isso manchou a história dos Estados Unidos, querendo ou não. Mas quem que resolveu? Eles resolveram, o próprio Congresso resolveu. Entendeu? Então, para as instituições se fortalecer, isso que é o melhor. E as ideologias também. Agregar soluções novas, ver o que dá certo, o que não deu, acabou. Não tem que ficar pegando paixão, amor por coisas que não são tão práticas. Então é isso, meu Chester News. Bem-vindo ao meu canal. É, todos são bem-vindos, né? De esquerda, de direita, não importa ser religioso ou ateu. Eu falo a minha opinião. É como se fosse um vlog ali, né, pessoal. Eu gosto de deixar ali considerações. Eu escrevo livros, trabalho com tecnologia e geralmente eu falo algumas coisas, às vezes até para complementar o que eu falo nos livros, nos artigos, para a pessoa conseguir entender um contexto, o que eu queria dizer, de uma forma um pouco melhor. E é isso, bem-vindo ao canal Chester News, se inscreva se tiver interesse e muito obrigado pela atenção e boa sorte na condução da vida de vocês. Um abraço.